Oi, pessoal. Hoje é segunda-feira. Vamos ter nossas aulinhas no Senac Ronlir. Hoje a gente tem humanidades, temos matemática e temos, depois vocês têm aula com o professor Léo de educação física. Para começar as aulinhas que você tem com a prof, nós temos humanidades, tá? E para começar a explicação da aulinha de humanidade de hoje, a prof vai relembrar para vocês que ontem, domingo, foi dia 19 de abril, foi dia do índio, tá? Foi um dia dedicado à cultura indígena. E a nossa aulinha de humanidades hoje tem a ver com isso também, com toda a cultura e a diversidade que o índio nos trouxe, tá? Ela tá nas páginas 23, 24 e 25, tá? A gente vai começar a nossa aula de humanidades hoje na página 23, ó. O prof vai mostrar para vocês, tá bom? Com um textinho que fala um pouco de uma cultura exemplar. Na aula da semana passada de História, a prof falou um pouquinho sobre a questão do índio no Brasil. E para ir reforçando o que a prof falou, o índio, diferente da maioria das outras etnias do que tem no nosso país e no mundo, tem outras também, ele aproveita a natureza de uma maneira sustentável. Lembra que a prof falou para vocês da questão da sustentabilidade? Que era o que a gente aproveitar a natureza de uma maneira que ela não se acabe. E é uma coisa que o índio faz. Ele tem uma cultura, por isso que o título do texto de vocês, que vocês vão ter que ler, Humanidades, é uma cultura exemplar. Ele tem uma cultura de preservar a natureza, diferente do que às vezes muita gente acha, eu preservo a natureza porque eu não toco papel no chão ou não corto árvore. Não, o índio ele é sustentável, ele retira da natureza o que é necessário para a sobrevivência dele, mas ele não destrói a natureza. Diferente de algumas culturas que acabam, por exemplo, tirando tudo que pode, o máximo da natureza, e não deixando para as próximas gerações, que é uma questão da sustentabilidade. A gente aproveitar a natureza, mas deixar riquezas da natureza para as próximas gerações, ser sustentável. A natureza fornece a grande maioria das coisas para nós, seres humanos. E o que a maioria do ser humano não faz é aproveitar de uma maneira sustentável. Por isso que a gente sempre trabalha a questão da sustentabilidade, da diversidade. E no nosso textinho aqui, fala sobre a cultura que o índio tem, que é um exemplo para nós. E ontem foi o Dia dos Índios, né? E a gente tem que lembrar que o Dia do Índio não é só para, que legal que tem o índio. Não, eles fazem parte da nossa história, eles têm uma cultura rica. A gente já sabe um pouquinho, né? A gente trabalhando na história que eles foram escravizados, que eles tiveram que deixar um pouco da cultura, da religião deles para trás naquela época. E hoje em dia o índio ainda luta muito para ter a cultura dele preservada. Mas não é só sobre o índio que a gente vai falar. Essa questão da cultura exemplar do índio, porque ele preserva a natureza. Nós também tentamos de várias maneiras, aos pouquinhos, o que a gente pode preservar a natureza, tá? O que a gente vai fazer? Vocês vão ler as informações que fala sobre a questão da cultura exemplar do índio, vamos relembrar também um pouquinho sobre o mundo natural, sobre os 4 elementos que fazem parte do mundo natural e que fazem parte da natureza, e vocês vão ter que fazer no caderno de vocês, a primeira atividade de humanidades, fazer no caderno de vocês uma obra artística que homenageie a natureza. Prof, posso fazer numa folha separada, depois anexar? Pode também, se vocês preferirem, ficar mais confortável para vocês. Tá? Uma obra de arte. Pode ser através de corte, colagem, através de montagem de imagem, através de um desenho bem legal, que homenageie a natureza, que é bem importante para nós e é uma questão bem importante também para a cultura indígena que preserva, certo? Depois que vocês fizerem essa atividade, vocês vão fazer o reviso que aprendeu, que é na página 24 e 25 de Humanidades. Lembrando que a prof sempre fala, quando a gente vai revisar o que a gente aprendeu, a gente tem que buscar informações que a gente já estudou. Não é simplesmente como a prof falou, botar qualquer coisa. Prof, mas eu lembro de tal coisa que a gente estudou. Beleza, não vai precisar revisar. Mas se a gente esquecer alguma informação, a gente volta algumas páginas, dá uma pesquisada, lê novamente as informações que vocês já trabalharam e aí para responder. O Revista que Aprendeu, ele tem alguns exercícios. A prof vou mostrar para vocês eles abertos aqui, tá bom? Ó, são essas 2 folhinhas aqui. São algumas perguntinhas de marcar, né? Não são objetivas. Vocês vão ler a pergunta e vão ver qual alternativa que é correta e marcar. Se lembrar direto, já vai marcando. Mas se eu fiquei em dúvida, não tenho certeza da resposta, pesquiso, volto à apostila, ó. Eu vou mostrar para vocês. A gente volta no início da apostila e vai, ó. A gente volta aqui no iniciozinho e volta e vai ver o quê? As informações, vou localizar nas páginas que a gente já leu, que a gente já estudou e desenvolveu, as respostas corretas. Então, não saiam marcando qualquer coisa. A gente revisa o que aprendeu, certo?
Essa é a nossa aulinha de humanidades hoje. Lembre, gente, humanidades, ela tem a ver com a filosofia, com pensar, com conscientização, com tentar relacionar o que a gente está aprendendo nas aulas, o que a gente está lendo, com a nossa vida, com a realidade que a gente vive, confrontar as informações com o que tem no mundo, certo? O prof vai sair do vídeo para gravar um outro videozinho para a aulinha de matemática de vocês. E aí a gente se conversa daqui a pouco, tá bom? Até daqui a pouco.